Prepare-se para uma história surpreendente sobre Elizabeth Taylor, o ícone definitivo de Hollywood, cuja vida esteve longe de ser um conto de fadas perfeito. Imagine sua grande mansão abandonada, um mudo testemunho de uma existência vertiginosa, marcada por 7 maridos e 4 filhos. Mas isso não é tudo. Seu impressionante patrimônio e a fortuna que deixou para trás revelam ainda mais segredos. Vamos mergulhar na história nunca antes contada de Elizabeth Taylor. A vida pessoal de Elizabeth Taylor, especialmente seus relacionamentos românticos complexos e altamente divulgados, tornou-se um foco permanente de escrutínio da mídia e fascínio público ao longo de sua vida adulta. Para isso, foi fundamental seu histórico de 8 casamentos, 2 dos quais com o mesmo homem, o que contribuiu significativamente para a mitologia que a cercou desde cedo. Como o biógrafo Alexander Walker observou perspicazmente, goste ou não, o casamento é a matriz do mito que começou a cercar Elizabeth Taylor desde os 16 anos. Isso resume até que ponto o tema do casamento se tornou parte integrante não apenas da percepção pública, mas também da própria identidade de Taylor nos primeiros estágios de sua carreira. As raízes dessa narrativa remontam a 1948, um ano crucial na vida de Taylor, quando a MGM, o estúdio que havia descoberto e cultivado seu estrelato desde a infância, começou a orquestrar seus relacionamentos sentimentais de forma a se alinharem com as táticas de construção de imagem predominantes em Hollywood. Naquele mesmo ano, a MGM organizou um encontro para ela com Glenn Davis, um campeão de futebol americano cujo status de celebridade se encaixava perfeitamente com as ambições do estúdio de manter Taylor sob os holofotes. Esse relacionamento não foi um simples emparelhamento casual. Taylor anunciou abertamente seus planos de se casar com Davis assim que ele terminasse seu serviço militar na Coreia, mostrando suas sérias intenções e refletindo a ênfase da época no romance juvenil que culminava em casamento. No ano seguinte, a vida romântica de Taylor continuou a gerar manchetes com seu breve noivado com William Paul Jr., filho do proeminente U.S. William de Pauli. Essa aliança também prometia elevar a posição social de Taylor e aproximá-la dos círculos de elite além de Hollywood. No entanto, apesar dessas conexões cuidadosamente cultivadas, as decisões românticas pessoais de Taylor não foram apenas o resultado das maquinações dos estúdios ou da ascensão social. Outro pretendente notável foi o famoso magnata do cinema Howard Hughes, cujo interesse por Taylor destacou seu apelo magnético e o quão longe homens poderosos estavam dispostos a ir para conseguir sua mão. Hughes chegou a oferecer uma quantia de 6 dígitos aos pais de Taylor, uma quantia impressionante para a época, como incentivo para que ela se casasse com ele. No entanto, Taylor recusou a proposta de Hughes, afirmando certo grau de autonomia em meio às pressões externas. Por trás desses relacionamentos públicos, as motivações de Taylor para se casar estavam profundamente entrelaçadas com sua educação e sua visão pessoal do mundo. Criada em um ambiente bastante puritano, ela havia internalizado a crença de que o amor estava fundamentalmente ligado ao casamento, uma noção idealizada que ainda prevalecia na América de meados do século XX. Esse enquadramento moldou sua abordagem inicial aos relacionamentos românticos, pois ela buscava validação e segurança emocional dentro da própria instituição do casamento. Refletindo mais tarde sobre esse período, Taylor se descreveu candidamente como emocionalmente imatura, reconhecendo como sua infância protegida e as influências controladoras de seus pais e da MGM a deixaram mal preparada para se desenvolver de forma independente em relacionamentos adultos. O casamento se tornou então não apenas uma expectativa social, mas também um meio para Taylor afirmar sua independência de seus pais e do sistema de estúdios que controlava rigidamente sua vida. Para ela,
Casar era um caminho para a autodeterminação e a liberdade, um passo para a criação de sua própria identidade, separada daquela que a MGM havia projetado. No entanto, essa busca também a submeteu a um implacável escrutínio público, e cada casamento foi analisado pela mídia e pelo público, contribuindo para uma reputação que às vezes ofuscava suas conquistas artísticas. Elizabeth Taylor tinha apenas 18 anos quando se casou com Conrad Nick Hilton Jr., o rico herdeiro do império hoteleiro Hilton, em 6 de maio de 1950. O casamento foi realizado na Igreja do Bom Pastor, em Beverly Hills, um local pitoresco e prestigioso, digno da realeza de Hollywood. O véu rasgado. A verdadeira história de Elizabeth Taylor, além do glamour de Hollywood, Los Angeles, Califórnia. Preparem-se para mergulhar nas profundezas de um relato que vai além dos holofotes e do glamour de Hollywood. Elizabeth Taylor, um nome sinônimo de lenda, vivia uma vida que, longe de ser um conto de fadas, era um turbilhão de paixões, decisões forçadas e uma busca incessante por identidade. Sua imponente mansão, agora uma testemunha silenciosa, esconde as verdades de uma existência vertiginosa, marcada por 7 maridos, 8 casamentos e 4 filhos. Mas o verdadeiro enigma se revela ao explorar seu impressionante patrimônio e os segredos que deixou para trás. Hoje, vamos nos aprofundar na história nunca antes contada da mulher por trás da lenda. Elizabeth Taylor. Um amor que marcou uma era. A Odisseia Romântica de Elizabeth Taylor. A vida pessoal de Elizabeth Taylor, especialmente seus romances altamente divulgados, não apenas capturou a imaginação do público, mas se tornou um foco ineludível de escrutínio da mídia. Seus 8 casamentos, 2 deles com o mesmo homem, foram a base da mitologia que se teceu ao seu redor desde cedo. Como o biógrafo Alexander Walker observou com perspicácia, querendo ou não, o casamento é a matriz do mito que começou a cercar Elizabeth Taylor desde os 16 anos. Essa frase encapsula a medida em que o casamento não apenas moldou a percepção pública, mas também a própria identidade de Taylor nos estágios iniciais de sua carreira. As raízes dessa narrativa remontam a 1948, um ano crucial na vida da jovem estrela. A MGM, o estúdio que havia descoberto e cultivado seu estrelato desde a infância, começou a orquestrar seus relacionamentos sentimentais, alinhando-os com as táticas de construção de imagem imperantes em Hollywood. Entre o estúdio e o coração, os romances orquestrados de um ícone. Naquele mesmo ano fatídico, a MGM organizou um encontro para ela com Glenn Davis, um campeão de futebol americano cujo status de celebridade se encaixava perfeitamente com as ambições do estúdio de manter Taylor sob os holofotes. Mas isso não foi um simples emparelhamento casual. Taylor anunciou abertamente seus planos de se casar com Davis assim que ele terminasse seu serviço militar na Coreia, mostrando suas sérias intenções e refletindo a ênfase da época no romance juvenil que culminava em casamento. No ano seguinte, a vida romântica de Taylor continuou a gerar manchetes com seu breve noivado com William Paul Jr., filho do proeminente William de Pauli. Essa aliança prometia elevar ainda mais a posição social de Taylor, aproximando-a de círculos de elite além de Hollywood. No entanto, apesar dessas conexões cuidadosamente cultivadas, as decisões românticas pessoais de Taylor não foram meramente o resultado das maquinações dos estúdios ou de uma ascensão social. A tentação de um magnata e a busca por autonomia. Outro pretendente notável foi o famoso magnata do cinema Howard Hughes, cujo interesse por Taylor destacou seu apelo magnético e o quão longe homens poderosos estavam dispostos a ir para conseguir sua mão. Hughes chegou a oferecer uma quantia de 6 dígitos aos pais de Taylor, uma quantia impressionante para a época, como incentivo para que ela se casasse com ele.
Surpreendentemente, Taylor recusou a proposta de Hughes, afirmando um certo grau de autonomia em meio às pressões externas. Além das manchetes, a verdadeira razão de seus casamentos. Por trás desses relacionamentos públicos, as motivações de Taylor para se casar estavam profundamente entrelaçadas com sua educação e sua visão pessoal do mundo. Criada em um ambiente bastante puritano, ela havia internalizado a crença de que o amor estava fundamentalmente ligado ao casamento, uma noção idealizada que ainda prevalecia na América de meados do século XX. Esse enquadramento moldou sua abordagem inicial aos relacionamentos românticos, pois ela buscava validação e segurança emocional dentro da própria instituição do casamento. Refletindo mais tarde sobre esse período, Taylor se descreveu candidamente como emocionalmente imatura, reconhecendo como sua infância protegida e as influências controladoras de seus pais e da MGM a deixaram mal preparada para se desenvolver de forma independente em relacionamentos adultos. O casamento se tornou então não apenas uma expectativa social, mas também um meio para Taylor afirmar sua independência de seus pais e do sistema de estúdios que controlava rigidamente sua vida. Para ela, casar era um caminho para a autodeterminação e a liberdade, um passo para a criação de sua própria identidade, separada daquela que a MGM havia projetado. No entanto, essa busca também a submeteu a um implacável escrutínio público, e cada casamento foi analisado pela mídia e pelo público, contribuindo para uma reputação que às vezes ofuscava suas conquistas artísticas. O casamento do século, um novo capítulo com Conrad Nicky Hilton Jr. Elizabeth Taylor tinha apenas 18 anos quando se casou com Conrad Nicky Hilton Jr., o rico herdeiro do império hoteleiro Hilton, em 6 de maio de 1950. O casamento foi realizado na Igreja do Bom Pastor em Beverly Hills, um local pitoresco e prestigioso, digno da realeza de Hollywood. O que parecia ser o início de um conto de fadas, na verdade, era apenas o primeiro ato de uma vida cheia de altos e baixos, amores apaixonados e a constante busca por um lugar próprio em um mundo que a idolatrava e, ao mesmo tempo, a julgava sem piedade. Que outros segredos aguardavam Elizabeth Taylor em seu caminho para a imortalidade? A história de seus casamentos é apenas uma peça do fascinante quebra-cabeça que foi sua vida. O casamento do século e o agonizante final, o primeiro matrimônio de Elizabeth Taylor, Beverly Hills, Califórnia, em 6 de maio de 1950, os olhos do mundo se voltaram para a jovem e deslumbrante Elizabeth Taylor. Não era apenas um casamento. Era um acontecimento orquestrado com a precisão de uma superprodução de Hollywood. A MGM, sempre atenta à imagem de sua estrela e ao seu potencial publicitário, organizou meticulosamente cada detalhe do enlace entre Taylor e Conrad Nicky Hilton Jr., herdeiro de uma das dinastias empresariais mais famosas dos Estados Unidos. A cerimônia não foi um mero assunto privado, mas um grande espetáculo com atenção aos detalhes e à extravagância, tornando-se um verdadeiro acontecimento midiático. Jornais, revistas e noticiários competiam para capturar cada instante da união da jovem atriz e do descendente da elite americana. O casamento em si foi emblemático do estilo hollywoodiano da época, glamuroso, opulento e cuidadosamente coreografado para maximizar o interesse do público e reforçar o status de Taylor como estrela emergente. Seu vestido de noiva, uma obra-prima da estilista Helen Rose, foi um dos primeiros de seu tipo a ser amplamente fotografado e admirado pela imprensa, consolidando a crescente reputação de Taylor como um verdadeiro ícone da moda. O evento contou com a presença de inúmeras celebridades, membros da alta sociedade e figuras proeminentes, reforçando a ideia de que a vida de Taylor estava intrinsecamente ligada à elite de Hollywood e à alta sociedade. O pesadelo por trás do conto de fadas,
O abismo de um amor vazio. No entanto, apesar da fachada de conto de fadas, a realidade do casamento de Taylor com Hilton era muito mais problemática, um pesadelo oculto por trás do brilho. Semanas após o casamento, Taylor começou a perceber que a relação estava longe de ser o que ela havia imaginado. O casal compartilhava poucos interesses comuns ou conexões emocionais, o que fez com que a união parecesse vazia e desconectada desde o início. Mas o que era ainda mais alarmante, o comportamento de Hilton logo revelou aspectos mais sombrios. Ele era um bebedor inveterado, cujo alcoolismo contribuía para seus frequentes e voláteis acessos de raiva. Em breve, suas tendências abusivas vieram à tona, despedaçando o ideal romântico que Taylor havia almejado. As consequências desse casamento turbulento foram graves e dilacerantes. Durante um episódio especialmente violento, Taylor sofreu um aborto espontâneo, um acontecimento profundamente traumático que agravou sua angústia e a mergulhou em um abismo de dor. Os abusos físicos e emocionais infligidos por Hilton a fizeram sentir-se vulnerável e aprisionada, em nítido contraste com a imagem glamurosa que o público percebia. A decisão audaciosa de uma estrela. Um divórcio para recuperar a liberdade. Apesar das pressões e expectativas que recaíam sobre ela como jovem esposa e figura pública, Taylor encontrou a coragem de enfrentar a dolorosa realidade. Após meses de dificuldades e sofrimento silencioso, ela anunciou publicamente sua separação em 14 de dezembro de 1950. Essa decisão marcou um ponto de virada crucial na vida de Taylor, demonstrando sua férrea determinação em afirmar o controle sobre sua própria felicidade e bem-estar. Os procedimentos legais não demoraram a acontecer e, em 29 de janeiro de 1951, apenas 8 meses após seu badalado casamento, Taylor obteve o divórcio por crueldade mental. Foi um passo ousado e incomum para a época, especialmente para uma jovem mulher em Hollywood, e destacou a gravidade das dificuldades que ela enfrentava em seu casamento. Um grito silencioso que ressoou nos salões de Hollywood. Um novo amanhecer. A busca por estabilidade com Michael Wilding. O segundo casamento de Elizabeth Taylor com o ator britânico Michael Wilding representou uma mudança radical em relação à sua primeira união. Desta vez, Taylor buscava algo diferente. Mais estabilidade, maturidade e companhia. Seu casamento, solenizado em uma cerimônia relativamente discreta no Caxton Hall, em Londres, em 21 de fevereiro de 1952, contrastou drasticamente com o espetáculo midiático faustoso que havia cercado seu casamento anterior. Wilding, 20 anos mais velho que Taylor, encarnava a calma e a estabilidade que ela ansiava nesta fase de sua vida. Taylor conheceu Wilding em 1948, durante as filmagens de O Conspirador, na Inglaterra. No entanto, foi somente quando ela retornou à Inglaterra, em 1951, para trabalhar em Ivanhoe, que seu relacionamento romântico começou a florescer de verdade. Essa relação, surgida no contexto de sua florescente carreira cinematográfica, proporcionou a Taylor uma sensação de segurança emocional da qual antes carecia. A significativa diferença de idade, mais do que uma barreira, era algo que Taylor achava atraente. Ela buscava em Wilding a calma, a tranquilidade e a segurança da amizade, qualidades que contrastavam fortemente com o tumulto de seu casamento anterior. Para Wilding, o casamento oferecia suas próprias vantagens. Como ator britânico com uma carreira em declínio, ele esperava que se casar com Taylor, uma estrela emergente de Hollywood, lhe abriria novas portas na indústria cinematográfica americana. Enquanto a carreira de Taylor continuava a ascender, a trajetória de Wilding era menos segura, uma dinâmica que mais tarde contribuiria para criar tensões entre eles.
Seu casamento foi marcado pelo nascimento de 2 filhos. Ambos ocuparam um lugar especial na vida de Taylor. Será que Elizabeth Taylor conseguiria encontrar a verdadeira felicidade e estabilidade neste novo capítulo? Ou a sombra de seu passado continuaria a persegui-la nos anos seguintes? A agridulce maternidade e o fim de um sonho. O segundo casamento de Elizabeth Taylor, Los Angeles, Califórnia. Em meio ao turbilhão da fama, a vida pessoal de Elizabeth Taylor continuava sua complexa narrativa. Seu segundo casamento com o ator britânico Michael Wilding trouxe consigo a alegria da maternidade. Em 6 de janeiro de 1953, nasceu Michael Howard Wilding, e em 27 de fevereiro de 1955, no próprio aniversário de 23 anos de Taylor, chegou Christopher Edward Wilding, adicionando um significado pessoal e profundo à experiência. A maternidade proporcionou a Taylor uma nova dimensão de alegria e responsabilidade, mesmo enquanto ela conciliava sua exigente carreira no auge de Hollywood. Era uma Elizabeth mais madura, mais enraizada, mas as promessas de estabilidade logo seriam desafiadas. À medida que Taylor amadurecia e ganhava confiança, tanto pessoal quanto profissionalmente, ela começou a se distanciar de Wilding. Sua carreira, em contraste, cambaleava, e esse declínio se tornou uma fonte de tensão conjugal inelutável. O equilíbrio que antes parecia ideal, o marido mais velho e estável apoiando a jovem estrela, começou a se desfazer sob as pressões de suas circunstâncias em mudança. A vida no estrelato, implacável, não perdoava a inação. O escândalo que destruiu um casamento. A controvérsia das dançarinas. Os últimos anos de seu casamento com Wilding foram ensombrados pelo escândalo, uma mancha que Hollywood não demorou a explorar. Em 1955, enquanto Taylor estava fora filmando o épico Assim Caminha a Humanidade, a revista de fofocas Confidential acendeu a polêmica ao afirmar que Wilding havia recebido dançarinas exóticas em sua casa. A história, verdadeira ou exagerada, alimentou o frenesi sensacionalista que cercava a vida pessoal de Taylor e adicionou uma tensão insuportável a um casamento já frágil. Finalmente, Taylor e Wilding anunciaram sua separação em 18 de julho de 1956, encerrando quase 5 anos juntos. Seu divórcio foi finalizado em 26 de janeiro de 1957. Embora o casamento não tenha durado, foi um capítulo importante na vida de Taylor. Representou um período de relativa estabilidade e vida familiar em meio ao caos de Hollywood, e a experiência de criar seus filhos lhe proporcionou uma influência fundamental, uma âncora em sua tempestuosa existência. A paixão devoradora e a tragédia inesperada. O capítulo com Mike Todd. O terceiro casamento de Elizabeth Taylor foi um capítulo decisivo de sua vida, marcado pela paixão transbordante, a tragédia dilacerante e as complexidades do amor sob a intensa luz da fama. Em 2 de fevereiro de 1957, Taylor se casou com o produtor teatral e cinematográfico Mike Todd em uma cerimônia íntima, realizada em Acapulco, Guerrero, México. O que o público não sabia naquele momento era que Taylor já estava grávida de 3 meses, o que adicionou uma urgência e profundidade inegáveis à sua união. Este casamento simbolizou uma nova e exuberante fase na vida de Taylor, caracterizada tanto pela alegria pessoal quanto pelo inevitável espetáculo público que cercava cada um de seus movimentos. Mike Todd era uma figura carismática e extravagante, conhecido tanto por seu talento para o espetáculo quanto para a produção. Ele era um gênio da publicidade e não desperdiçava nenhuma oportunidade para divulgar seu relacionamento. Um dos acontecimentos mais espetaculares foi a festa de aniversário que ele organizou para Taylor em junho de 1957, no Madison Square Garden, em Nova York.
A festa contou com a presença de 18 mil convidados e foi transmitida ao vivo pela CBS, refletindo tanto o talento dramático de Todd quanto seu status de casal de ouro de Hollywood. Essa extravagância foi emblemática de seu relacionamento, glamurosa, exagerada e inevitavelmente pública. Seu casamento foi abençoado com o nascimento de sua filha Elizabeth Frances Todd, carinhosamente conhecida como Lisa, em 6 de agosto de 1957. A chegada de Lisa trouxe uma profunda alegria para Taylor, que estava abraçando a maternidade ao lado de sua florescente carreira. O nascimento simbolizava a esperança e a continuidade em meio à intensidade turbulenta da vida pessoal de Taylor e da mídia sempre vigilante. O véu da tragédia e um escândalo ardente. A perda de um amor e a controvérsia de Eddie Fisher. No entanto, a alegria desse período durou tragicamente pouco. Em 22 de março de 1958, apenas um ano após seu casamento, Mike Todd morreu em um súbito e devastador acidente de avião. Sua morte deixou Taylor completamente arrasada, mergulhando-a em profunda dor. O falecimento de Todd não foi apenas uma perda pessoal. Foi um dramático ponto de virada na vida de Taylor, que a catapultou ainda mais para a empatia e o fascínio do público. A imensa dor que ela experimentou foi agravada pela incessante atenção da mídia que acompanhou a tragédia. Após a morte de Todd, Taylor encontrou consolo na companhia do cantor Eddie Fisher, amigo íntimo tanto de Todd quanto dela. Sua amizade logo se transformou em um romance proibido que desencadeou um dos escândalos mais sensacionais da época. Fisher ainda era casado com a querida atriz Debbie Reynolds, e o caso lançou Taylor para o centro das críticas públicas, rotulando-a de destruidora de lares. O escândalo alimentou as manchetes da imprensa sensacionalista e dividiu a opinião pública, intensificando o escrutínio sobre a já complicada vida pessoal de Taylor. Apesar da controvérsia, o relacionamento entre Taylor e Fisher se aprofundou, culminando em seu casamento em 12 de maio de 1959 no templo Beth Shalom, em Las Vegas. Mais tarde, Taylor admitiu francamente que sua decisão de se casar com Fisher foi em grande parte influenciada por sua dor pela morte de Todd, sugerindo que a união tinha tanto a ver com a busca por consolo e estabilidade quanto com o amor romântico. Será que este casamento, nascido da tragédia e da polêmica, traria a paz que Elizabeth Taylor tanto ansiava? Ou seria apenas mais um capítulo em sua já lendária e turbulenta vida? O império da extravagância, o reinado de Lizzie Dick, Los Angeles, Califórnia, a saga de Elizabeth Taylor e Richard Burton, conhecida mundialmente como Lizzie Dick, não foi apenas uma história de amor épica, mas também um símbolo do desregramento e da opulência que caracterizou a elite de Hollywood no século XX. O casal gastou milhões de dólares em artigos de luxo que se tornaram a assinatura de sua personalidade transbordante. Peles suntuosas, diamantes deslumbrantes que rivalizavam com as estrelas, quadros de valor inestimável, roupas de grife sob medida, viagens extravagantes aos cantos mais exóticos do mundo, jantares gourmet dignos de reis, licores selecionados que fluíam sem cessar, um iate particular para navegar pelos mares e, como coroamento, até um jato pessoal para voar pelos céus à sua vontade. Este estilo de vida personificava o glamour e o excesso associados à realeza de Hollywood e se tornou objeto de especulação e fascínio sem fim. Como observa a socióloga Karen Sternheimer, suas vidas se tornaram uma indústria artesanal de especulação sobre seus supostos excessos. A imprensa e o público devoraram avidamente as histórias sobre seus enormes gastos, seus supostos relacionamentos extraconjugais e os rumores de um casamento aberto. O casal chegou a simbolizar uma nova era de cobertura invasiva das celebridades,
na qual quanto mais íntima e escandalosa era a história, maior era o apetite da mídia. A obsessão do público pela vida privada dos famosos se cristalizou na saga de Taylor e Burton, um reflexo das profundas mudanças de atitude em relação à fama e à privacidade naquela época. Um amor volátil, um vínculo indestrutível, os divórcios e reencontros. Seu casamento, embora incendiário e apaixonado, foi marcado por uma volatilidade inabalável. O casal se divorciou pela primeira vez em junho de 1974, em meio a intensas pressões pessoais e profissionais que ameaçavam destruí-los. No entanto, seu vínculo provou ser mais resistente do que qualquer tempestade. Eles se reconciliaram e, em um ato de amor desafiador, voltaram a se casar menos de um ano depois, em 10 de outubro de 1975, em uma cerimônia privada em Kasane, Botsuana, no coração da África, longe dos holofotes de Hollywood. Mas essa segunda união, nascida da reconciliação, durou pouco e, novamente, terminou em divórcio menos de um ano depois, em julho de 1976. Suas repetidas rupturas e reencontros fascinaram tanto o público quanto a mídia, reforçando sua imagem de um casal definido tanto por uma profunda paixão quanto por um conflito implacável. A mídia muitas vezes se referia ao relacionamento deles como o casamento do século, capturando tanto o glamour quanto o drama que os cercava. Era um romance que escrevia suas próprias regras, ou a falta delas. A própria Taylor refletiu mais tarde sobre o lugar singular que Burton ocupou em sua vida, declarando com uma sinceridade dilacerante: "Depois de Richard, os homens da minha vida estavam ali apenas para segurar o casaco, para abrir a porta. Todos os homens depois de Richard eram, na verdade, mera companhia." Essa comovente confissão destacou o profundo impacto que Burton teve nela, emocional e sentimentalmente. Ele estabeleceu um padrão e deixou uma marca que nenhum parceiro posterior conseguiu igualar. Era sua alma gêmea, seu tormento e seu maior amor. A virada inesperada. De Hollywood para a política com John Warner. Pouco depois de se divorciar definitivamente de Burton, Elizabeth Taylor entrou em uma nova fase de sua vida pessoal, uma que a afastaria dos holofotes de Hollywood para mergulhar em um mundo completamente diferente. Ela conheceu seu sexto marido, John Warner, um proeminente político republicano da Virgínia. Eles se casaram em 4 de dezembro de 1976. Este casamento marcou um claro afastamento de seus romances centrados em Hollywood, introduzindo-a de vez no exigente e muitas vezes implacável mundo da política. Taylor se dedicou com uma dedicação inesperada à campanha eleitoral de Warner, adotando com fervor o papel de esposa política. Ela viajou por cidades e vilas, apertou mãos e sorriu incansavelmente, mostrando uma faceta de si mesma que poucos conheciam. No entanto, a transição foi um grande desafio. Depois que Warner foi eleito senador, Taylor se viu em uma vida em Washington, D.C., que era solitária e insatisfatória. O contraste marcante com seu estilo de vida glamuroso anterior em Hollywood contribuiu para um período de profunda depressão, um preocupante ganho de peso e uma crescente dependência de medicamentos prescritos e álcool. Seu casamento, sob essas tensões implacáveis, se deteriorou sem remédio. Taylor e Warner se separaram em dezembro de 1981 e se divorciaram oficialmente em 5 de novembro de 1982. Este capítulo da vida de Taylor destacou as dificuldades pessoais que ela enfrentou além dos holofotes, lutando contra a solidão e o vício enquanto navegava pelas expectativas de uma esposa política. Também marcou um período de transformação para Taylor, que teve que lidar com as complexidades de sua identidade, além de seu status de ícone e celebridade de Hollywood.
uma mulher buscando seu lugar no mundo, além da imagem que havia construído. A busca tranquila pelo amor. Um novo capítulo de relacionamentos. Após se divorciar de John Warner, a vida sentimental de Elizabeth Taylor continuou a atrair o interesse do público, embora tenha adotado um tom um pouco mais calmo em comparação com os casamentos de alto perfil e o turbilhão de seus primeiros anos. Nos anos seguintes à separação de Warner, Taylor saiu com vários homens, entre eles os atores Anthony Geary e George Hamilton. Esses relacionamentos foram importantes em sua vida, mas não culminaram em casamento, o que reflete um período em que Taylor parecia estar explorando a companhia em seus próprios termos, sem o intenso frenesi midiático que acompanhou suas uniões anteriores. Entre 1983 e 1984, Taylor esteve noiva do advogado mexicano Victor Luna. O noivado atraiu atenção, mas finalmente não resultou em casamento. Posteriormente, em 1985, ela se noivou novamente, desta vez com Dennis Stein, um empresário de Nova York. Nenhum dos noivados resultou em casamento, o que talvez indicasse a evolução da perspectiva de Taylor sobre o amor e o companheirismo, moldada por décadas de complexas e muitas vezes dolorosas experiências pessoais. Era uma mulher que, apesar de sua fama, continuava buscando a felicidade e a conexão genuína em um mundo que constantemente a observava. Será que Elizabeth Taylor conseguiria encontrar a paz na companhia sem a formalidade do casamento ou o amor verdadeiro, em sua forma mais duradoura? A iludiria mais uma vez? A resposta seria encontrada nos anos seguintes de sua extraordinária vida. Um giro inesperado. Elizabeth Taylor encontra o amor na recuperação, Rancho Neverland, Califórnia. Depois de uma vida marcada pelo glamour, os escândalos e os casamentos de alto perfil, o caminho de Elizabeth Taylor deu um giro inesperado em 1988. Foi no prestigiado Centro Betty Ford, onde ambos buscavam tratamento para problemas de adição, que seu destino se cruzou com o de Larry Fortensky, um operário da construção civil. Um encontro em um momento de tanta vulnerabilidade marcou o início de um relacionamento diferente dos romances anteriores de Taylor. Fortensky não era uma figura da elite de Hollywood, mas um homem normal, e sua conexão se baseou em uma luta compartilhada e um apoio mútuo durante a difícil jornada da recuperação. O casamento do século, mais uma vez, glamour, paraquedas e filantropia. O casal, tão dispar em aparência, selou seu amor em 6 de outubro de 1991 em um cenário que só Elizabeth Taylor poderia ter orquestrado. O Rancho Neverland, propriedade de seu íntimo amigo, o rei do pop Michael Jackson. Este evento, embora parte de um capítulo mais sereno na vida de Taylor, adicionou um toque inconfundível de celebridade, atraindo a atenção da mídia a níveis estratosféricos. Em uma manobra dramática e pouco convencional que deixou o mundo boquiaberto, um fotógrafo audacioso saltou de paraquedas sobre o rancho para capturar imagens exclusivas da cerimônia, o que demonstrou o incessante fascínio do público pela vida pessoal de Taylor. Mas Taylor, com sua astúcia habitual, soube capitalizar esse frenesi midiático. Ela vendeu os direitos exclusivos das fotos do casamento para a revista People por $1 milhão, equivalente a aproximadamente $2.031.000 em 2024, e, em um ato de generosidade que redefiniria seu legado, usou integralmente esse dinheiro para criar sua fundação contra a AIDS. Foi um giro decisivo em seu foco na filantropia e na defesa, uma causa que se tornaria fundamental em seu legado e que ressoaria muito além de sua imagem de estrela de cinema. A fragilidade de um vínculo, um casamento que desafiou as adversidades. Apesar do espetáculo público, o casamento com Fortensky foi complexo e, em última análise, efêmero.
Taylor e Fortensky se divorciaram em 31 de outubro de 1996, mas sua conexão não se rompeu. Eles mantiveram contato pelo resto de suas vidas. Os motivos de sua separação foram profundamente pessoais e dolorosos. As múltiplas e dolorosas operações de quadril de Taylor afetaram gravemente sua saúde e mobilidade, enquanto Fortensky sofria de um transtorno obsessivo-compulsivo, o que adicionou uma camada de dificuldade ao relacionamento. No entanto, sua capacidade de permanecer em contato e manter um vínculo tão forte, muito depois de seu divórcio, fala de um respeito e um afeto mútuos, que transcenderam a formalidade de sua união. A profunda preocupação de Taylor por Fortensky ficou especialmente evidente no inverno de 1999, quando Fortensky sofreu uma grave lesão cerebral após cair de uma varanda, o que o deixou em coma por 6 semanas. Taylor esteve imediatamente ao seu lado, notificando o hospital que arcaria pessoalmente com todas as suas despesas médicas. Esse ato de generosidade e compaixão destacou a duradoura conexão entre os dois, um laço que nem o tempo nem o estado civil puderam romper. Em uma carta comovente que ela lhe escreveu no final de 2010, Taylor expressou com ternura esse vínculo inquebrável. Seus últimos momentos de comunicação foram igualmente emotivos. A última ligação telefônica de Taylor com Fortensky ocorreu em 7 de fevereiro de 2011, apenas um dia antes de ela ser internada no hospital para o que seria sua última internação. Durante essa conversa, Fortensky lhe disse que ela sobreviveria a ele, refletindo a estreita e afetuosa relação que perdurou apesar de todos os desafios. Após seu falecimento, Taylor deixou a Fortensky $825 mil em seu testamento, demonstrando que mesmo quase 15 anos após o divórcio, ele continuava sendo uma presença importante e insubstituível em sua vida. A luta silenciosa. Elizabeth Taylor, contra a dor crônica e a doença. Por trás do brilho dos diamantes e dos aplausos do público, a vida de Elizabeth Taylor foi uma implacável batalha contra uma série de problemas de saúde que a acompanharam desde a juventude. Em 1961, enquanto lutava contra uma pneumonia que a colocou à beira da morte, ela recebeu um tratamento pioneiro com bacteriófagos, vírus que atacam bactérias, uma inovação médica que surpreendia até mesmo para os padrões atuais. Mas seus desafios de saúde mal começavam. Cirurgias, dor crônica e a luta contra a adicção. Em 1968, Taylor foi submetida a uma histerectomia de emergência, uma intervenção que, infelizmente, agravou seus já existentes problemas de coluna e desencadeou complicações no quadril, limitando ainda mais seus movimentos e causando-lhe uma dor crônica insuportável. O efeito combinado dessas doenças físicas a mergulhou em um ciclo de tratamento da dor que, por vezes, se transformou em uma perigosa espiral de dependência. A icônica atriz lutou bravamente contra a adicção ao álcool, aos analgésicos prescritos e aos tranquilizantes, substâncias que, com toda a probabilidade, usou inicialmente como uma forma de lidar tanto com a dor física quanto com a angústia emocional. Mas, em um ato de coragem e pioneirismo, Taylor se tornou a primeira grande celebridade a internar-se abertamente no centro Betty Ford para tratamento de abuso de substâncias. Sua estadia inicial, que durou 7 semanas, de dezembro de 1983 a janeiro de 1984, foi uma decisão que contribuiu significativamente para reduzir o estigma em torno do tratamento da adição e inspirou inúmeras pessoas a buscar ajuda. Apesar desse esforço, Taylor teve que enfrentar uma recaída no final da década, o que demonstrou a natureza crônica e persistente da adição.
ela voltou à reabilitação em 1988, continuando sua longa e difícil jornada rumo à recuperação, um testemunho de sua inabalável determinação. Um peso na imagem pública. A luta pessoal pelo bem-estar. Os problemas de saúde de Taylor também influenciaram sua aparência física e sua imagem pública. Na década de 1970, especialmente durante seu casamento com o senador John Warner, ela havia ganhado muito peso, um reflexo das mudanças em seu estilo de vida e do impacto de seus problemas de saúde. Com base em sua experiência pessoal, em 1988, ela escreveu um livro sobre dietas intitulado Elizabeth Takes Off, no qual compartilhava suas percepções e suas lutas contra o sobrepeso. Este livro ofereceu uma rara visão de sua vulnerabilidade, revelando a batalha que travava para manter sua saúde sob o implacável escrutínio público. Taylor foi uma fumante inveterada durante grande parte de sua vida, um hábito que, sem dúvida, agravou seus problemas respiratórios. No entanto, um grave ataque de pneumonia em 1990 a forçou a enfrentar o impacto do tabaco em sua saúde, o que a impulsionou a se esforçar para parar. Essa decisão fazia parte de um padrão mais amplo de resistência e determinação de Taylor para controlar sua saúde, apesar dos inúmeros obstáculos que enfrentava. O crepúsculo de uma lenda. Batalhas finais e o legado da resiliência. Nas 2 últimas décadas de sua vida, a saúde de Elizabeth Taylor piorou consideravelmente, o que a levou a se retirar gradualmente da cena pública e a limitar suas aparições em eventos sociais e da indústria. A partir de 1996, ela raramente foi vista em reuniões públicas, em nítido contraste com seus primeiros anos, quando era uma presença onipresente em Hollywood e na mídia em todo o mundo. A deterioração de sua saúde tornou-se cada vez mais evidente à medida que ela enfrentava uma série de graves problemas médicos que agravaram sua luta de toda a vida contra a dor crônica e a doença. Um dos contratempos mais graves durante esse período foram seus recorrentes ataques de pneumonia. Taylor sofreu um grave episódio em 1990, alarmante, dado seu histórico de problemas respiratórios e seu hábito de fumar. Essa doença pressagiou mais complicações e, em 2000, ela sofreu outro episódio importante de pneumonia que debilitou ainda mais sua já frágil saúde. A pneumonia, especialmente em adultos mais velhos e em pessoas com doenças pré-existentes, pode ser fatal, e os repetidos encontros de Taylor com essa doença sublinharam a fragilidade de seu estado. Os problemas crônicos de coluna e quadril de Taylor, que haviam começado décadas antes devido à escoliose e a uma fratura de coluna não tratada de sua juventude, agravaram-se a ponto de exigir operações de prótese de quadril. Em meados dos anos 90, ela foi submetida a 2 intervenções cirúrgicas para recuperar a mobilidade e aliviar a intensa dor que sentia diariamente. Apesar das operações, sua mobilidade permaneceu limitada e a dor crônica persistiu, o que a obrigou a usar uma cadeira de rodas durante grande parte de sua vida. A cadeira de rodas tornou-se um símbolo visível de sua luta constante contra as doenças físicas e dos estragos que estas causavam em sua independência. Em 1997, Taylor enfrentou outro grave problema de saúde quando foi operada de um tumor cerebral benigno. Embora o tumor não fosse canceroso, a operação foi grave e aumentou a tensão acumulada em seu corpo. Essa operação foi seguida por um tratamento bem-sucedido de câncer de pele em 2002, que destacou o espectro de batalhas que Taylor enfrentava, desde problemas ortopédicos crônicos até graves condições médicas internas. A vida de Elizabeth Taylor foi uma demonstração de incrível resiliência diante da adversidade. Como essa constante luta contra a doença influenciou sua visão da vida, seu legado e sua capacidade de encontrar a paz em seus últimos anos. Sua história é um testemunho da força do espírito humano,
mesmo sob o peso da doença e da fama. O último suspiro de uma lenda. A batalha final de Elizabeth Taylor, Los Angeles, Califórnia. A vida de Elizabeth Taylor, uma luminária de Hollywood, cuja existência foi tão deslumbrante quanto complexa, culminou em uma batalha final contra uma doença implacável. Em 2004, para agravar ainda mais seus já complexos problemas de saúde, ela foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva, uma doença crônica e progressiva na qual o coração se esforça para bombear sangue suficiente para atender às necessidades do organismo. Esse diagnóstico marcou um ponto de virada em sua jornada de saúde, um giro sombrio em direção ao ocaso de uma vida extraordinária. A insuficiência cardíaca, uma condição grave que geralmente é acompanhada por fadiga, inchaço e dificuldades respiratórias, apoderou-se gradualmente de sua vitalidade nos anos seguintes, contribuindo para uma acentuada deterioração de sua saúde geral e qualidade de vida. Finalmente, em 23 de março de 2011, aos 79 anos, o mundo se despediu de Elizabeth Taylor no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Sua morte foi devido a complicações relacionadas à insuficiência cardíaca congestiva. Ela havia sido hospitalizada por 6 semanas antes de seu falecimento, um período durante o qual sua saúde se deteriorou inexoravelmente, apesar dos esforços médicos. Sua partida marcou o fim de uma era para Hollywood, já que Taylor era um dos últimos ícones sobreviventes da Idade de Ouro do cinema e uma figura cuja vida pessoal e profissional havia cativado o mundo por mais de meio século. Um último gesto de rebeldia e graça. O funeral de uma diva. O funeral de Taylor foi realizado no dia seguinte, no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. Foi uma cerimônia judaica privada, um reflexo de sua profunda conexão com sua herança e sua fé ao longo de toda a sua vida. A cerimônia foi presidida pelo rabino Jerome Cutler, que havia oficiado muitos momentos significativos na vida de Taylor. A pedido da própria diva, a cerimônia começou com 15 minutos de atraso, um pequeno e comovente detalhe que capturou seu espírito inigualável. Segundo seu representante, ela até quis chegar atrasada ao próprio funeral, um testemunho de sua natureza brincalhona e independente até o último suspiro. Após o funeral, Elizabeth Taylor foi enterrada no grande mausoléu do Forest Lawn, local de descanso de muitas das lendas de Hollywood. Seu falecimento foi lamentado em todo o mundo, e seu legado perdura não apenas por seus filmes memoráveis e seu status icônico, mas também por sua franqueza sobre suas lutas pessoais e sua importante obra de caridade. Seus problemas de saúde e sua morte nos lembram da fragilidade que se esconde por trás do glamour e da força inabalável que ela demonstrou ao enfrentar as inúmeras batalhas da vida. Uma mulher que, apesar de sua imortalidade na tela, era vulnerável e humana. O Santuário Oculto da Estrela. A mansão de Elizabeth Taylor, em Palm Springs. Não muito depois de sua morte, os olhos do público e da mídia se voltaram com especial atenção para uma de suas últimas grandes aquisições imobiliárias. Em 2004, Elizabeth Taylor fez uma importante compra que refletia tanto seu gosto refinado quanto seu desejo de privacidade e conforto, longe dos holofotes intensos de Hollywood. Ela adquiriu uma residência moderna e deslumbrante na 901 North Prescott Drive, localizada no prestigiado bairro de Old Las Palmas, em Palm Springs, Califórnia. Este enclave era famoso por sua exclusividade e atraía uma clientela de celebridades, artistas e membros da realeza que buscavam um refúgio no clima sereno do deserto e em sua impressionante beleza natural. A casa, de aproximadamente 4.216 metros quadrados, era um exemplo impressionante da arquitetura moderna de meados do século,
projetada para complementar o ambiente desértico com linhas limpas, espaços abertos e uma ênfase na luz natural. Carinhosamente conhecida como Casa Elizabeth, a residência contava com 4 amplos quartos e 5 banheiros, oferecendo um vasto espaço para Taylor e seus convidados. A grande sala de estar de conceito aberto era a peça central da casa, projetada para fomentar a sensação de fluidez e conectividade entre as áreas de convivência. Uma imponente lareira adicionava calor e caráter, criando um ambiente acolhedor que equilibrava a estética elegante e minimalista da casa. Uma das características mais impressionantes da Casa Elizabeth era seu espaço externo, que incluía uma piscina perfeitamente localizada para aproveitar ao máximo as vistas panorâmicas das majestosas montanhas de San Jacinto. A área da piscina servia tanto como santuário privado quanto como um elegante local de lazer, proporcionando a Taylor um refúgio tranquilo e um cenário glamuroso para receber amigos e convidados notáveis. Para realçar ainda mais o apelo da casa, Taylor contratou a prestigiada designer Kathy Ireland para redecorar os interiores. A abordagem de design de Ireland baseou-se na simplicidade e sofisticação, enfatizando o conforto e, ao mesmo tempo, mantendo a integridade arquitetônica da casa. Os interiores eram caracterizados por um design minimalista com móveis e obras de arte cuidadosamente selecionados, que complementavam a beleza natural visível através das amplas janelas da casa. Durante sua propriedade, Elizabeth Taylor usou a Casa Elizabeth não apenas como seu refúgio privado, mas também como um local de reunião para algumas das celebridades e membros da realeza mais distintos do mundo. O último refúgio de uma diva, a casa de Elizabeth Taylor, em Palm Springs. Um legado imortal, Palm Springs, Califórnia. No exclusivo bairro de Old Las Palmas, onde o sol do deserto beija os cumes das montanhas de San Jacinto, erguia-se o último santuário de uma das figuras mais icônicas de Hollywood, Elizabeth Taylor. Sua residência na 901 North Prescott Drive não era apenas uma casa. Era um testamento de sua vida. Um lugar onde o glamour da estrela se fundia com a calidez da anfitriã. Esta mansão, um esplêndido exemplo da arquitetura moderna de meados do século, ficou famosa por seus discretos mas elegantes eventos sociais. Neles, Taylor recebia seus convidados, que frequentemente incluíam a nata de Hollywood e a realeza internacional, com a graça e o calor que a tornaram célebre. Os ambientes da casa refletiam seu status como um ícone da grande tela e membro da alta sociedade, proporcionando um ambiente que equilibrava perfeitamente o luxo com uma hospitalidade genuína. Era ali, entre suas paredes de linhas limpas e amplas janelas, onde a diva se permitia ser simplesmente Elizabeth, desfrutando da privacidade e da beleza que tanto ansiava. Um tesouro imobiliário que desafia o tempo e o mercado. Elizabeth Taylor foi proprietária desta propriedade até sua morte em 2011. Mas mesmo após sua partida, a casa continuou a atrair atenção, um eco persistente de sua associação com a lendária atriz. Mais de uma década após sua morte, em 2023, o oásis no deserto de Taylor voltou às manchetes. A casa foi vendida pela impressionante quantia de 3,8 milhões de dólares, um testemunho de seu apelo duradouro e do prêmio atribuído às casas históricas modernas de meados do século em Palm Springs. Era um preço que confirmava seu status não apenas como uma joia arquitetônica, mas como uma peça tangível da história de Hollywood. No entanto, a história desta propriedade não terminou aí. Pouco tempo depois dessa venda, a residência voltou a ser listada no mercado por uma cifra ainda mais surpreendente: 4,95 milhões de dólares. Um aumento que não apenas reflete sua inegável importância arquitetônica, mas também o valor inestimável de seu passado
como o último e mais íntimo refúgio de Elizabeth Taylor. É um lembrete de como a pegada das grandes estrelas pode transcender o tempo e as transações comerciais, infundindo um valor intangível aos lugares que chamaram de lar. O legado de um ícone. O que você pensa sobre Elizabeth Taylor? A vida de Elizabeth Taylor foi um turbilhão de talento, paixão, escândalos e uma resiliência inabalável diante das adversidades. Seu último lar em Palm Springs é apenas uma pequena janela para a complexidade de uma mulher que definiu uma era. O que você pensa sobre Elizabeth Taylor e seu impacto no cinema e na cultura popular? Como você acha que a vida pessoal dela influenciou seu legado? Deixe seus comentários e reflexões na seção abaixo. Esperamos que este passeio pela vida e o último santuário de Elizabeth Taylor tenha sido fascinante para você. Não se esqueça de deixar um curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!